Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui de novo para nossa segunda parte da nossa aula sobre DST e a gente vai dar aquela continuidade, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre AIDS. AIDS, HIV, se tem diferença entre elas duas, qual é o vírus dela, o que é vírus, o que não é um vírus ali no meio. Então a gente vai entender um pouco sobre isso e a história de como surgiu a AIDS também. Então já fica o caderninho do lado, vou deixar algumas imagens aqui também pra vocês, tá bom? Me acompanha aí, eu quero que o vídeo... Vou tentar que o vídeo seja o mais rápido possível, mas se não for, acelera colocando 2x, brincadeira, tá? Mas vamos lá falar um pouquinho sobre a AIDS. Lá em 1981, os médicos lá dos Estados Unidos ficaram intrigados com uma ocorrência rara de um tipo de câncer e de pneumonia. Indivíduos jovens estavam tendo uma grande perda de massa corporal e grande redução de número de linfócitos. Para vocês que não sabem o que é linfócitos, linfócitos são os glóbulos brancos, o que dá lá o anticorpos pra gente, o nosso anticorpos, o que vai matar o vírus. E eles perceberam que tava muito reduzido essa quantidade de linfócitos do nosso corpo, essa quantidade de glóbulos brancos estava muito pequena. Células do sangue que estavam encarregadas da defesa do organismo estavam enfraquecidos completamente. Os pacientes ficavam completamente vulneráveis a vários tipos de doença. Então, com a diminuição lá do linfócito, do sistema imunológico, dos glóbulos brancos, aquilo dava mais vulnerabilidade para que aquele jovem, para que aquela pessoa adquirisse outros tipos de doença para ele. Acredita nisso? Pois é, e isso estava acontecendo muito em pessoas jovens, em jovens. Já lá em 1982, um ano depois, já com quase praticamente 2.000 casos, foi chamada, estudaram lá e colocaram o nome de síndrome da imunodeficiência, por causa do sistema imunológico, dos glóbulos brancos, dos linfócitos estavam baixos. É tudo a mesma coisa, essa coisa que eu disse aí, tá bom? É tudo mesma coisa adquirida, certo? Chamada na forma em inglês Acquired Immunodeficiency Syndrome, em inglês. Que o termo, a partir dali que foi criada a sigla AIDS. Então a AIDS, para vocês que não sabem, é a síndrome da imunodeficiência adquirida. E lá eles descobriram que essa doença era causada por um agente infeccioso transmitida por via sexual, por relações sexuais e também por sangue. Mas é claro que eles sabiam que era um agente, mas faltava identificar que agente era esse. O que estava causando isso? Lembrando, a doença se chama AIDS. Desculpa, bati no microfone. A doença se chama AIDS. Agora eles vão tentar descobrir que agente que está causando isso, que vírus está causando isso, que bactéria está causando isso, o que é que está causando isso. Então, lá em 1983, um tal de Luc Montagnier, eu não sei falar essas palavras, mas é um tal de Luc, vou deixar a imagem aqui do lado, um pesquisador do Instituto Pasteur, na França, ele conseguiu isolar o vírus das células de um paciente. Mas só o que acontece? O que acontece aí? No ano seguinte, lá em 1984, veio um outro cientista, veio um outro cientista, um tal de Robert Gallo, e ele faz a mesma coisa, ele anunciou também que isolou esse vírus. Então teve aí o início de uma disputa, que daí
faltava descobrir. Mas ao decorrer do tempo, ambos ali ficaram atribuídos aos cientistas, tá? Então os dois trabalharam ali, então os dois tiveram a contribuição. Aqui eu deixei a imagem do vírus, tá bom? Do HIV. E aqui vocês podem observar que lá dentro, internamente, tem o RNA, o ácido ribonucleico. Esse ácido ribonucleico é o que vai entrar dentro da célula hospedeira, fazendo lá dentro dessa célula do humano, o vírus. Ele vem, coloca seu RNA dentro da nossa célula e lá começa a codificação. Para a codificação, o vírus começa a tomar conta da nossa célula e assim começa a se espalhar. Aí ali vocês podem ver a proteína que ele contém, a membrana, a cápsula e assim por diante. Mas agora, de onde veio o HIV? De onde veio o HIV? Como que ele age? Bom, lá em 1930, o primeiro ser humano foi transmitido pelo HIV-1. Ou ainda antes, não se sabem direito. Aproximadamente 1930, na África Central, onde lá os chimpanzés eram consumidos. Eles lá na África Central, lá eles consumiam os chimpanzés, comiam. Então, possivelmente, segundo a teoria, lá aconteceu o primeiro surgimento do HIV-1. Primeiro, existem dois tipos de HIV, o 1 e o 2. Isso eu vou falar agora para vocês. E assim, ao decorrer do tempo, foi passando para outras pessoas. Essa coisa que foi se espalhando, que foi passando e foi aumentando para outras regiões, nesse processo de espalhamento, o vírus evoluiu, o vírus modificou, sofreu modificações, criando novas variantes, criando outras variantes dos vírus, tornando mais forte, que nem a gente vê agora da Covid-19, né? A Covid-19 era um vírus, era assim, dava pra destruí-lo, mas daí ao decorrer do tempo, que vocês perceberam, foram surgindo novas variantes. Ou seja, vírus, ele tá em constante mutação, ele sempre vai modificar, sempre vai estar evoluindo. Então, e outra observação, o HIV ele ainda não tem cura. A AIDS não tem cura. Como eu disse pra vocês, há dois tipos de HIV, o 1 e o 2. Cada um deles com vários subtipos. O HIV-1 é semelhante do grupo do vírus que infecta chimpanzés. O HIV-2, ele é o menos disseminado pelo mundo e é encontrado principalmente em alguns países da África. E parece ter sido também transmitido para os seres humanos da mesma maneira do que o HIV-1. E segundo o que dizem, o HIV-2 ele foi encontrado especificamente no macaco verde. O HIV, tanto 1 quanto 2, ele ataca principalmente as células de defesa, os linfócitos, os glóbulos brancos, TCD4+. O vírus atinge principalmente esse linfócito. Eles atingem esse principal linfócito. Por quê? Porque esse que vai ser produtor de outros linfócitos. Por isso que a AIDS é chamado da síndrome de imunodeficiência adquirida. Porque diminui a quantidade de linfócitos que a gente tem no corpo humano, abrindo espaço para outras doenças entrarem no corpo humano. Bem difícil. Mas como pode ser transmitido? Bom, ainda não há casos de que possa ser transmitido por tato ou por contato, assim, contato. Não há estudo, não foi confirmado, não foi comprovado. Então,
Esquece isso, nem por picada de mosquito. Tem gente que acredita que por picada de mosquito pode ser transmitido a AIDS. Por favor, né? Não é. Mas pode ser transmitido por relação sexual, por transfusão de sangue, objetos cortantes e agulhas contaminados, pela mãe portadora de vírus, a gestante. A gestante pode transmitir pro filho durante a gravidez. Então tome cuidado, ou na amamentação. Por transplante de órgãos também pode ser. Então sempre usem preservativo, sempre se cuidem. Alexandre, mas a camisinha é 100% segura? Não. Que nem o anticoncepcional também não é 100% seguro. Nada é 100% seguro, mas protege. Tem uma eficácia maior, é um meio de proteção. Entendeu? Sempre se protege. Como que eu posso também fazer proteger? A AIDS, por contato você já pega, né? Assim, por relação sexual você já pega. Mas por vias, por mais proteção ainda, você usou a camisinha e tudo mais. Mas antes e depois de fazer uma relação sexual, sempre lava, sempre toma banho. Limpe-se, tá bom? Limpe-se. Não permaneça como você tá. Limpe-se, tá bom? Sempre é bom ter a limpeza. Tratamento. Não há vacina para AIDS. Por quê? Porque o HIV, ele tá sofrendo uma mutação muito rápido. E como eu falei pra vocês, quando o cientista tá tentando pesquisar a vacina, criar a vacina, o vírus já tá lá. Já sofreu uma mutação. Mais à frente o cientista acaba ficando perdido. Então, ainda não possui a vacina, mas se Deus quiser vai possuir um dia essa vacina, onde todos vão poder tomar. Pode ser controlado, não tem cura, mas pode ser controlado à base de medicamentos, chamados de antirretrovirais. Peguei uma parte aqui do texto também, ó. Nos últimos anos foram disponibilizados também medicamentos que podem ser tomados após a suspeita de contato com o vírus HIV, diminuindo as chances de instalação da infecção, a chamada profilaxia pós-exposição. Pode ser usada em casos de violência sexual e relações sexuais desprotegidas, ou por profissionais de saúde que se cortaram com agulhas, bisturis ou alicates. O tratamento é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e deve começar no máximo 72 horas após a exposição do vírus. A pessoa deve ser acompanhada por profissionais de saúde ao longo de tempo de tratamento. A PEP, que é a profilaxia pós-exposição, é uma medida de emergência e por isso não substitui o uso da camisinha. Então, qualquer coisa, medicamento, a camisinha, é só um recurso. É 100%? Não é 100%, mas ajuda a diminuir os riscos, né? Ajuda a ter essa diminuição do risco. Na sua cidade, se tiver o SUS, o Sistema Único de Saúde, você pode procurar, porque eles fazem testes gratuitos para ver se você tá ou não tá com AIDS ou qualquer DST. O teste é feito na hora e é gratuito, então procure a sua base de saúde lá, o SUS, procure para fazer o teste, é gratuito, vai lá, faça o teste, tá em dúvida? Vai e faça o teste. Pareceu isso? Vai, procura um médico, faça o teste, tá bom? Não deixe de procurar fazer o teste. Medicamentos que retardam a evolução da AIDS estão os chamados medicamentos antirretrovirais, o que eu falei para vocês, que inibem a multiplicação do vírus. Inibe a multiplicação, mas não mata. Inibe, ou seja, retarda um pouquinho ele, mas não o mata. Ele ainda continua vivo. Por quê? Porque é interrompido entre aspas, é retardado a reprodução desse vírus. Então ele retarda a reprodução desse vírus.
ficando mais baixa essa carga viral e aumentando o nosso sistema imunológico, dando a chance para o corpo produzir mais os linfócitos. Bom, gente, então sempre tome cuidado, sempre se proteja. O que é a doença? Doença são os sintomas. Você acaba apresentando os sintomas. Então, doença, você está doente, apresentando os sintomas, fica perspectível para o médico, né? Fica perspectível, febre, dor de cabeça. Isso é doença. AIDS é uma doença. HIV é um vírus, é o nome do vírus, HIV, ok? Só para vocês saberem essa diferença, certo? Vírus será o causador da doença. Doença é causada pelo vírus. Então sempre se proteja, se cuide, não deixe de usar preservativo, sempre limpe, lave, ok? Proteja. Proteção é tudo nessa vida, ok? E até a nossa próxima aulinha. E eu espero também ver vocês no Meeting. No Meet, tá bom? Até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau.